Olá, pessoal, tudo bem? Mais um bate-papo hoje super interessante, eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes eu quero te lembrar de acessar o link da Amazon que vai te levar direto ao meu romance Uma Fuga para a Felicidade. E a convidada de hoje vem de São Paulo, a Fernanda, ela é biomédica. Tudo bom, Fernanda? Como vai? Boa tarde, Rosane. Tudo bom? Tudo jóia, e contigo? Tudo jóia, tudo ótimo. Melhor impossível, só agradecendo todo dia. Isso é fundamental, né? É muito importante. Mas me diz uma coisa, como é que funciona, Fernanda, a terapia vibracional no sentido de prevenir a doença, de equilibrar o corpo de uma pessoa? Como é que seria isso? A gente teria que começar pelo início, para a gente começar a compreender o que é energia, o que é matéria, o que é vibração. Esses conceitos eles são muito importantes, porque a partir deles é que a gente vai fundamentar toda uma série de terapias que funcionam pensando na energia. Basicamente, todos nós, seres vivos, e tudo ao nosso redor é constituído de átomos. Somos formados por átomos, né? E dentro do átomo a gente tem algumas estruturas, e essas estruturas elas interagem entre elas, promovendo a ligação entre esses átomos. E essas estruturas é que promovem dentro uma série de interações entre todos eles. O que a gente compreende é que, basicamente, a gente produz uma certa vibração e energia a partir da vibração, na verdade, da frequência e da intensidade com que você vibra. E a partir dessa vibração é que a gente começa a compreender que cada ser humano, cada ser vivo, cada matéria dentro do universo é única e individual. Cada uma vibra na sua frequência. Quando a gente compreende isso, a gente passa a entender que você interage com tudo ao seu redor. Então, basicamente, é isso. Nossa interação com todas as coisas ao nosso redor, isso são objetos, pessoas, plantas, animais, e com a energia que emana delas e a energia que você propaga para o universo também. Como é que eu vou saber como eu vibro? Qual é a intensidade em que eu estou vibrando? Como é que eu sei isso? Essa pergunta é interessante mesmo. A gente pode e consegue medir a intensidade da vibração de algumas formas. Eu não sei se você já ouviu falar nas fotos Killian. Mas, assim, muito por alto, assim, não saberia muita coisa. Isso, as fotos Killian são uma das ferramentas que a gente tem, por exemplo, para medir a vibração da pessoa. Então, através da foto Killian, você mede a intensidade dessa vibração que emana da gente, que a gente compreende que esteja no campo áurico, né? Esse campo sutil energético que é o primeiro campo após o nosso corpo físico. Muito bem. Quer dizer que só com essa foto é que eu vou saber. Se eu não tirar essa foto, não tem como saber a intensidade da minha vibração. Tem Tem? também, sim. A gente tem outros métodos interessantes, como a radiestesia, por exemplo. Através da radiestesia, a gente consegue acessar a sua frequência vibracional e a sua energia. Que interessante. Tá. Muito bem. Então tem que ter um aparelho para medir essa tua frequência, digamos assim. Sim, sim. Mas muitas vezes a gente até utiliza ela como método diagnóstico para poder verificar a vibração dos nossos centros de energia, que são chakras. Os chakras são pontos de acesso da energia, onde a gente troca energia. Tanto a gente recebe quanto a gente emana. E quando a gente mede esses centros, você consegue definir, por exemplo, uma série de sintomas de falta de energia desse campo ou de excesso de energia desse campo. E cada um tem Tá, um sintoma diferente, por exemplo. tá. Então vamos pensar assim: uma pessoa está doente. Por que ela adoeceu? O que aconteceu com a energia dela? Como é que ela foi entrar em desequilíbrio?
Que fatores externos e internos contribuem para isso? Essa pergunta é excelente, essa pergunta é ótima. E aí a gente parte exatamente para a compreensão de que a gente todos os seres vivos são formados por energia e os seres emanam ela de um lado, de dentro para fora e de fora para dentro. Então a gente interage com o meio ambiente e somos constituídos por 7 corpos que a gente compreende como todos eles produzindo essa energia. O que a gente entende? Que o corpo físico é a manifestação mais densa dessa energia. Mas você tem corpos mais sutis, de energias mais sutis, não tão aparentes, como é o corpo mental, o corpo emocional, os chakras, todas essas estruturas, elas se intercomunicam. Então, quando eu trato, por exemplo, um determinado chakra, eu estou tratando todas as doenças físicas relacionadas a ele, como eu também trato todas as doenças emocionais relacionadas a ele, muitas vezes também algumas doenças mentais, como ansiedade, como depressão. Então, quando a gente acessa esse padrão vibracional, a gente observa que a grande maioria das doenças, se não 100%, elas se originam a partir de algo importante e a partir de algo manifestado do próprio corpo mental ou emocional para o corpo físico. Então, as doenças, elas têm uma fundamentação psicossomática muito grande. Há terapeutas que dizem que todas as doenças, até uma simples queda onde você fratura, por exemplo, uma perna, você vai dizer, fraturei uma perna. E como isso pode ser de fundo emocional? Como isso pode ser ansiedade, por exemplo? Eu caminhar ansiosa e não me perceber do meu corpo, não estar compreendendo esse universo ao meu redor, eu posso realmente tropeçar e cair. E não que a doença em si tenha se originado a partir de algo mental, mas algo que deu origem à doença, por exemplo. É basicamente isso. Interessante. Então, a gente pode pensar assim, né? Uma pessoa, por exemplo, que perdeu alguém, uma pessoa muito significativa na vida dela, e não conseguiu superar o luto. Tá? Uma parte dela foi com essa outra pessoa. Ela está aqui apenas porque ela tem que estar. Então, esse é um exemplo, claro, digamos assim, eu quero que me ajude, de uma pessoa que vai adoecer porque ela já não está mais ligada à existência. Seria isso? Também, sim. A dor dela pode provocar diversos sintomas físicos e emocionais também no corpo. E ela pode se manifestar através de uma doença em algum momento, né? Não precisa necessariamente ser no processo do luto. Às vezes pode ser um pouco posterior ao luto mesmo. Por conta de um desgaste físico. Eu vou manifestando aquilo aos poucos. A minha própria história de vida já conta isso. Eu falo exatamente por conta de trabalhar com o universo terapêutico, com o universo das terapias integrativas complementares e das terapias vibracionais. E ter, de alguma forma, manifestado tudo isso. Não é pelo fato da gente ser terapeuta que a gente está livre de emoções. A gente interage com tudo ao nosso redor. E hoje o mundo está isso. Inspira cuidados, pede que a gente tenha centramento e que a gente compreenda e abrace as nossas emoções. É muito interessante como como o universo hoje mostra para todos os seres humanos a importância de você conseguir se relacionar com o meio externo, sem deixar que o externo te contamine. Que legal. E como fazer isso? Como tratar as emoções? Como não deixar que elas dominem a sua vida? De que maneira essas terapias vibracionais falam para as pessoas se cuidarem?
Muito legal. Por exemplo, trabalho com um universo imenso de ferramentas e eu acho que todas elas contribuem de alguma forma para que a gente tenha saúde em todos os campos, saúde física, saúde mental, saúde emocional, mas é muito importante também focar no autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento é primordial. Entender e abraçar as próprias emoções é primordial. Não rejeitá-las, compreendê-las, abraçá-las. E utilizando sempre N milhões de ferramentas que tiver a seu acesso. O meu sonho é que essas ferramentas fossem disponibilizadas para todas as pessoas no planeta, né? As práticas integrativas complementares, elas já fazem parte do SUS. Reiki, cromoterapia, florais, são terapias delicadas, sutis. Elas promovem a mudança do corpo de uma forma discreta e delicada. Claro, não é como uma intervenção cirúrgica que você vai fazer e imediatamente a pessoa está nova ali. É diferente, mas não menos eficiente, não menos complementar. Eu acho talvez fundamental para complementar hoje a medicina como um todo e todas as outras áreas que lidam com o ser humano. Com todos os seres, na verdade. Tá, tu falou uma coisa bem interessante, mudança. Quer dizer, essas terapias vão proporcionando mudanças na pessoa, mas ela também tem que mudar. Ela tem que observar o que ela tem em volta, por que ela foi ficar assim, o que aconteceu que ela ficou em desequilíbrio físico, mental, quais foram os fatores. Teria que ser assim, Fernanda? Para ela também modificar, porque senão tudo vai continuar igual. Ela vai lá, faz o break, volta para casa, mas em casa continua o problema, ou no trabalho continua o problema. E aí? Sim. Eu, além das próprias terapias que eu utilizo, eu trouxe para minha existência, para minha vida, uma filosofia chamada Ho'oponopono, que é uma filosofia de autorresponsabilidade. Por que a gente fala que é uma filosofia? Porque não é uma religião, ela não é só uma técnica, ela abrange, ela é muito maior, ela é muito mais abrangente. Você leva ela para o seu cotidiano, para a sua vida diária, né? E o que eu penso sobre o Ho'oponopono? Ele é uma ferramenta que te traz responsabilidade. Por quê? Porque, segundo a filosofia havaiana, que deu origem à metodologia que a gente usa hoje, você é 100% responsável por tudo aquilo que lhe ocorre ao redor. As pessoas com as quais você atrai, as circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas, tudo funciona para que você cresça, evolua, para que você cresça e aprenda. Então, aquilo, às vezes, que muitas vezes pode parecer ruim, ele, na verdade, é bom, porque ele está trabalhando para a sua melhoria contínua, para o seu evoluir. Então, quando você começa a compreender a vida sobre essa ótica, acho que muda tudo, porque você não culpa o outro. Não culpa o governo, não culpa as pessoas, não culpa o trânsito, você não culpa ninguém. Porque você está entendendo que aquilo é uma ferramenta para que você se aprimore. E o que você tem que fazer para usar essa ferramenta? É muito simples. Você só tem que entender que você é responsável por ter atraído aquela situação para a sua existência. Você não sabia que você tinha aquilo guardado dentro de você, de alguma forma. E você pede para que a divindade dentro do seu coração te ajude, dentro da sua pessoa, te ajude a passar por aquilo, a liberar aquelas memórias. E corre para a vida agradecendo a cada minuto. Que legal, muito bacana. Então, é algo muito complexo, né? E como as emoções, a gente sabe hoje em dia que é muito importante a gente lidar com isso, saber identificar o que está acontecendo, por que eu estou permitindo que certas coisas aconteçam em minha vida, porque às vezes tu permite, né? Tu vai aceitando, tu não vai colocando limites nas situações,
E aí, quando tu vê, tu tá te afastando de ti mesma, e só mesmo, como tu disse, processo de autoconhecimento, quem eu sou, o que eu quero, o que eu busco, para onde eu vou, etc, etc, para entender esse teu universo dinâmico, né, para se manter uma pessoa saudável. Sim. Eu mesmo sou um exemplo disso, Rose. Porque eu passei por um processo de autoconhecimento muito grande, fiz transição de carreira, fui para as terapias integrativas, e nesse processo, a gente não para de interagir com as coisas ao nosso redor. E eu adoeci. Eu tive um problema sério de saúde, importante, no momento mais importante da história da saúde da humanidade moderna, que era no pico da pandemia. Eu tive um processo chamado endocardite, e por conta dessa endocardite, eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca bem grande para a troca de uma das válvulas cardíacas. Ainda este ano. Uhum. Com os hospitais bastante cheios por conta da Covid e toda uma situação. E aí você para e pensa sobre uma situação como essa, e é impossível você não se vitimizar naquele primeiro momento. Você vai falar, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou doente? Ou por que eu estou passando por essa situação? E a filosofia do Ho'oponopono, ela, junto com outras técnicas terapêuticas, ela me trouxe para uma situação de centramento e de autorresponsabilidade, onde ninguém é responsável por aquilo que me aconteceu, a não ser eu. Eu atraí de alguma forma isso. E compreender isso dentro de mim foi um processo bastante intenso. Tu chegou a perceber, então, o porquê que isso aconteceu contigo? Sim. O que te levou a ficar nesse estado? Sim, eu compreendi, eu passei uma questão pessoal muito intensa, e acho que por conta disso a gente sempre culpabiliza o outro, e a gente não quer tomar responsabilidade e culpar a gente também, ou entender por que você atraiu esse tipo de situação. E naquele momento, quando a gente não é fiel aos nossos sentimentos, quando a gente faz coisas para agradar os outros, ou para parecer boazinha, ou para parecer uma pessoa simpática, porque você não quer ir para o julgamento do outro, muitas vezes você pode enganar o outro, mas você não engana você. Você não engana seu corpo, você não engana seu fisiológico, seu sentimento. Então a gente faz as coisas, às vezes, de uma forma para agradar. Mas um momento ou outro isso pode aparecer como doença. Né? E muitas mulheres são assim. Muitas mulheres sente que tem a obrigação de serem agradáveis, de serem isso, como se somente essa parte nelas fosse algo que as gratificasse, elas vão ser reconhecidas pelo cuidado que ela tem com os outros, mas ela esquece que ela está sendo negligente consigo mesma, e como tu falou, o corpo mais tarde cobre, vem uma conta muito alta, às vezes, Sim. muito alta. Muitas vezes eu negligenciei a minha própria saúde em detrimento da saúde de outras pessoas. Eu percebi isso no momento que já estava um pouco mais tarde, no momento onde eu me deparei com toda uma situação de você. Eu estava internada, eu passei 50 dias internada num hospital, esperando por uma cirurgia de grande porte, sozinha, completamente isolada, no meio da pandemia, e eu sempre fui cuidadora. Eu trabalho há 25 anos na área da saúde, e você mudar de posição, sair da sua posição de cuidador para ser cuidado, também exige da pessoa um entendimento sobre isso muito grande. Porque eu só sabia cuidar do outro. Eu não sabia me dar a oportunidade de ser cuidada. E tu sabe identificar o porquê isso? Por que tu não tinha essa capacidade? Sim, eu consegui, através das terapias, descobrir várias coisas. Além de algumas, exatamente, a gente culpabiliza o outro. Ah, é porque eu não tive a atenção dos meus pais necessária. Ah, é porque eu perdi meu pai muito jovem. A gente pode achar milhões de justificativas, mas nenhuma delas vai ser verdadeiro o suficiente para você compreender a sua responsabilidade. Você, de alguma forma, atraiu aquilo tudo.
Hum. E quando você entende, aí você sai do papel de vítima. Eu não sou vítima. Eu entendi que eu traí os meus sentimentos, que eu tinha um nível grande de carência. E a pessoa, quando ela é carente, ela necessita muito da aprovação do outro. Verdade. Tá? E quando você percebe isso, começa, isso starta uma transformação interna. Você fala, por que eu preciso acreditar que a minha vida vai depender do bem-estar do outro, só do outro e do meu não? Eu tenho que estar Uhum. bem também. Eu tenho que estar bem para cuidar dos outros, eu tenho que estar bem para poder produzir mais e entregar o meu melhor para esse planeta, para esse universo. E às vezes, para tu chegar a esse entendimento, que tu tem que estar bem consigo para poder ajudar alguém, é, é uma longa caminhada, né? Mas tudo que tu está falando é super interessante. Eu não sei, Fernando, o que mais tu acha que é importante abordar, que eu não te perguntei, que a gente não falou ainda, sobre energia, sobre terapia vibracional. Eu acho que um ponto importante para a gente colocar para as pessoas é exatamente isso, que a gente interage com tudo ao nosso redor. E que se de alguma forma eu atraio aquela situação, eu também tenho a capacidade de mudar situações. Essa é a parte legal. É você compreender que você não é um espectador da sua vida, você é coautor da sua vida. E você pode mudar ela a qualquer momento. A doença, eu brinco, ela é um recado da alma para o corpo físico. Ela é um recado do nosso inconsciente para o nosso consciente, para que aquilo venha do profundo de um rio à tona, para que você enxergue aquilo que precisa ser limpo, arrumado, organizado, interna ou externamente. Porque muitas vezes a gente interage com ambientes hoje muito diversos. Quanta energia a gente recebe do meio ao nosso redor? Como se manter centrado com isso? Quando você Ah, interessante. compreende. Pode falar, desculpa. E como se manter centrado sem se deixar, sem que deixar que a energia dos outros influencie a tua vida? Como bloquear isso? Então, algumas pessoas usam meditação. Acho meditação um processo muito bom, porque o mundo de hoje ele é muito ele traz muitos estímulos visual, sensorial. Então é muito som, muita luz, muito barulho, muito tudo. E a gente, acho que eu me incluo nisso, né? A grande maioria das pessoas está muito voltada para o externo e conhece muito pouco de si próprio. Quantas pessoas conhecem tão pouco de si próprio? Naquele momento do silêncio, é quando você para um pouco para ouvir aquilo que está dentro de você, aquilo que está dentro do seu coração. Muitas vezes eu parei nesse momento para compreender as minhas próprias emoções. E através do processo meditativo, isso flui mais naturalmente. Mas também uso o reiki, as terapias reikianas. O reiki ele é excelente para trazer equilíbrio para o corpo como um todo. Uso muito floral. Floral é uma terapia delicadíssima e de um efeito maravilhoso. Como a gente consegue absorver aquilo que está irregular e através do floral e centrando o teu corpo físico, o teu corpo emocional e o próprio Ho'oponopono, que quando eu estou interagindo num ambiente bem difícil, o desafiador, né? Porque não existe dificuldade, existe desafio. Aí eu olho aquele desafio e aí eu peço para a divindade que existe em mim limpar aquelas memórias compartilhadas com as pessoas ao redor. Eu faço isso assistindo televisão. Mas, e Fernanda, me diz uma coisa, para finalizar, qual a mensagem que tu deixa para essas pessoas que estão nos escutando, mas que já estão assim, sem sentido, a vida está sem sentido, estão doentes, não sabe o que fazer, o que, que tu deseja, o que, que tu fala para elas? Ai, que responsabilidade grande. Mas eu acho que a gente compreende a doença como algo ruim. Tem muitos colegas terapeutas que a gente entende a doença como um sinal do universo, que você está fazendo algo errado, e muitas vezes não. Muitas vezes a doença ela é um processo de limpeza, de cura da alma. A doença física ela vem para arrumar o que está desarrumado.
E você não precisa passar pela doença física só desprotegido ou sem compreender. Você pode complementar isso com outras coisas, além dos tratamentos médicos, e isso traz um alívio muito grande. Compreender que a doença ela é só um veículo para a minha melhoria contínua. Então, hoje eu passei por uma cirurgia imensa, eu tenho uma parte do coração que é nova, o corpo está aprendendo a lidar com toda essa informação ainda, mas eu nunca vou reclamar do processo pelo qual eu passei. Eu acho que é o contrário. Eu tenho mais é que agradecer, porque ele me tornou uma pessoa muito melhor. Que bacana, legal. E a questão da gratidão, como é importante hoje em dia, né? Como as pessoas falam, é algo assim, uma palavra, mas que tem uma força muito grande, não é, Fernanda? Porque a gente estava conversando, essa nossa conversa é sobre energia e vibração, e aí a gente compreende que os sentimentos positivos, eles têm uma energia, uma vibração maravilhosa. Então, quando eu trago alegria no meu viver, quando eu trago gratidão para o meu dia a dia, eu estou fazendo o quê? Eu estou vibrando na frequência mais alta que eu posso. E aí, independentemente do meu ambiente externo, a minha frequência vai se manter. Claro que a gente não consegue manter isso 24 horas, 7 dias por semana, 5 dias maravilhosos o tempo inteiro. Algumas coisas a gente vai lidar com o ambiente e vai ter que aprender a encontrar esse centramento dentro de si. Aonde eu começo a interagir com esse ambiente e aonde eu consigo limpar essa emoção negativa e trazer ela para o positivo. Então, tirar do negativo e trazer para o positivo. É isso. Muito bacana. Finalizamos, então, com chave de ouro. Observe, então, a sua energia vibratória através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Seria isso? Sim, exatamente. Através dos seus Fernanda, sentimentos e pensamentos. muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa da gente entender um pouco sobre a questão da energia e como ela influi na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, eu espero do fundo do coração, desse coração novo aqui, poder ter contribuído um pouquinho só, que seja, para melhorar o dia de alguém. Para mim já vai ser recompensador. Já vai fazer uma diferença. Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigada, gratidão mesmo.